Entrevista está no ar. Muito bem, senhoras e senhores, está no ar aqui mais uma edição do nosso Relógio Entrevista. Você que nos acompanha em outros estados, também pelo aplicativo, muito obrigado pelo seu carinho. Meus amados, com o encarecimento dos planos de saúde e a globalização das informações através da internet, as pessoas vêm buscando formas alternativas de se tratarem. Uma delas é a auriculoterapia. É um nome difícil de falar, mas você já ouviu falar nesse tipo de terapia alternativa? Não, nem eu. Então, para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o terapeuta Daniel Lemos. Daniel, em primeiro lugar, bom dia, querido. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvinte da Rádio Relógio. Daniel, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e obrigado por esta grande oportunidade, meu amigo. Imagina, eu que agradeço. Vamos lá, Daniel. A primeira pergunta aqui, então, rapaz, pra gente dar início. Explica aqui para os nossos ouvintes, por gentileza, o que é a auriculoterapia. Então, especificamente, né, a auriculoterapia neurofisiológica. Entendeu? A auriculoterapia neurofisiológica, ela trabalha através dos pontos que a gente tem na orelha. É uma técnica, né, terapêutica, que utiliza a estimulação de pontos específicos no pavilhão da orelha, né, em diversos pontos para a condição da saúde. Sim. Agora, já pegando carona nessa resposta, Daniel, explica aqui para os nossos ouvintes para que a auriculoterapia, né, pode ser usada. Quais os benefícios desse tipo de terapia alternativa? Então, os benefícios são muito grandes, né? Uma que você não trabalha com nenhum tipo de medicamento. Então, os pontos que a gente atua na orelha através de uma anamnésia, de uma conversa ou da queixa que o paciente chega, a gente usa os pontos específicos, né? E ajuda muito na questão de dores, relaxante muscular, sem medicamento nenhum, né? Então, existe a auriculoterapia normal, que a gente já conhece há muitos anos, que a pessoa mais conhece, né, que é a tradicional chinesa, né? E existe a auriculoterapia neurofisiológica, que daí é mais técnica, mais dentro só da orelha, e não de outros pontos, não usando os meridianos, e sim alguns pontos que vai fazer com que o teu cérebro trabalhe melhor, as condições da tua saúde melhorem. Então, Daniel, eu vou voltar até a repetir aqui em relação dessa carona que você nos deu aqui. O nosso ouvinte, o Marcelo aqui, ele está perguntando, ele é morador aqui da usina, aqui do Rio de Janeiro, ele está perguntando se existe alguma relação entre a auriculoterapia e a acupuntura, e se sim, qual é? Existe sim, existe relação sim. Na auriculoterapia de acupuntura, por exemplo, se usa agulhas, né? E massagens, algumas massagens. E na aurícula neurofisiológica, você usa também agulha, usa laser, tá? E usa semente de mostarda, entendeu? Então, na auriculoterapia chinesa, francesa, ela é mais assim, vamos dizer assim, usando mais os meridianos. Na auriculoterapia neurofisiológica, usa pontos de energia na orelha. Essa é a diferença de uma para a outra. Ah, sim. E sempre é bom pegar, né, orientação com uma pessoa especializada na área, né? Exatamente. Então, quando você busca um profissional na área de saúde, sempre você tem que buscar, principalmente quando for um terapeuta, que ele seja cadastrado no FENAT, né? Federação Nacional dos Terapeutas do Brasil. Então, ele tem um cadastro lá, onde ele passou por um crivo de uma faculdade ou da aurícula só, né? E teve sua chancela colocada em evidências para mostrar que realmente ele é um profissional de saúde e vai cuidar certinho da saúde. Porque tem algumas situações, por exemplo, que o paciente não pode fazer auriculoterapia. Um dado muito interessante é um paciente que fez transplante. Ele jamais vai poder fazer auriculoterapia ou acupuntura, porque ele corre risco, né? Porque mexe
na parte hormonal da pessoa, né? É isso aí, foi dado o recado para você que está acompanhando a gente pelo site Istima Daniel Lemos. Estamos falando aqui sobre auriculoterapia. Agora, doutor, explica pra gente aqui. Tem muita gente aqui perguntando, né? Que também querem tirar aí todas as dúvidas, né? Muita gente aqui querendo saber o seguinte: se a auriculoterapia dói ao fazer. Sim. Quando você coloca algum pontinho que a pessoa tem uma, vamos dizer assim, uma dorzinha incômoda assim na hora de aplicar o pontinho, foi que a gente acertou realmente aonde que é a causa. Um exemplo, né? A gente pode usar, a pessoa tem dor de cabeça, aí usa o sistema nervoso central. A hora que se coloca nele e aperta, aí a pessoa dá uma piscada de olho, sente uma dorzinha. Mas logo em seguida, porque tem os outros pontos que a gente usa para relaxar, para tirar as dores, a pessoa a dor já passa. Então depende muito de paciente por paciente. Ah, entendi. Agora, para fechar aqui, doutor, explica pra gente. Existe algum perigo ou risco na auriculoterapia? E qual o valor em médio de uma sessão dela, doutor? O valor médio, assim, gera em torno de 120 a 220. Depende muito da clínica e se a clínica tem outros trabalhos que ela faz. Né? E como eu tinha falado anteriormente ali dos riscos, né? Por exemplo, a gestante. Gestante tem alguns pontos que a gente não pode usar nela. Né? O paciente oncológico. Tem os pontos também que não pode usar nele, então o paciente oncológico a gente evita o máximo de usar auriculoterapia nele, porque vai estimular ele a aumentar a imunidade. E como ele está paciente oncológico que está fazendo algum tipo de exame, algum tipo de tratamento, ele vai estimular o sistema imunológico dele, que não pode fazer isso, porque ele precisa estar com o sistema imunológico baixo para fazer as quimas, rádio e tudo mais. Então tem alguns pacientes que não pode mesmo. Ô, doutor, boa orientação aí então para a turma que está ouvindo a gente. Doutor, para a gente poder encerrar, suas considerações finais, como é que as pessoas podem tirar alguma dúvida com o senhor? Fica à vontade, por favor. Então, eu sou do Paraná, né? Estou aqui em Curitiba, na região metropolitana. Ei, terra boa. São José dos Pinhais, 5 minutos do aeroporto Afonso Pena. Ah, pertinho. Bem pertinho do aeroporto Afonso Pena, né? Então tenho a minha lá, Daniel Lemos, né? @ Daniel Lemos terapeuta. Você acha eu no Instagram, né? E Vitale, né? Vitale, Clínica Vitale, também você acha eu no Instagram, no Facebook. Ah, legal. Posso seguir o senhor lá então, né, doutor? Pode, já estou seguindo vocês. Opa! Estou escutando vocês aqui pela rádio. Sim. Poxa, que honra, doutor, que prazer. Me sinto lisonjeado, não sou eu, como toda a equipe aqui da Rádio Relógio, por este momento, né, desta entrevista maravilhosa que o senhor nos concedeu aí. E mais uma vez, então, doutor, obrigado aí pelo carinho, espero poder falar com o senhor novamente, tá? Eu que agradeço, muito agradeço, inclusive, a Verônica Pacheco, que foi da Total Comunicação, que indicou vocês para conversar com vocês. Então, sim, agradeço muito a ela, agradeço a Deus, a Jesus aí pela oportunidade. E agradeço muito você aí, Paulo Roberto, pela oportunidade aí de falar aí na rádio aí contigo. Ok, doutor. Boa semana para o senhor, para a família, para os seus pacientes, aos clientes também. Obrigadão aí por esta grande oportunidade, tá? Deus abençoe o senhor grandiosamente. Amém. Um abraço. Tchau, abraço. Tchau, tchau. Gente, lembrando que quem, né, pegou o rádio agora, ligou, né, tá neste exato momento ouvindo a rádio, eu conversei com o terapeuta Daniel Lemos, né, falamos aqui sobre auriculoterapia e mais uma vez eu agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Só lembrando, tá, que quem ficou interessado, né, quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição fechou, hein?